Uma vez por ano, a minha família joga um jogo. Todos os anos, quando as folhas mudam de cor, a minha família joga um jogo. Chama-se Quem Pode Ser o Mais Comportado. Jogamos até a primeira neve da temporada, então a pessoa em último lugar é banida para sempre. No ano passado, ganhei. O idiota do meu irmão mais velho, George, veio em segundo lugar e a minha irmã, Mary, veio por último. Fiquei triste porque eu gostava da Mary muito mais do que do George, mas o papai disse que tínhamos que mandá-la embora para garantir nossa sobrevivência. Esse ano, eu comecei mal porque o George roubou meu prato enquanto meu pai fazia as orações de graças. A mamãe ouviu fazer isso e disse: "Agora George está em último lugar." Mas ainda significava menos comida para mim. Quando eu disse que era injusto, papai nos deu um sermão sobre sermos gratos pelo que tínhamos, embora não fosse muito. Mais tarde naquela noite, o meu estômago roncava toda vez que fechava os olhos. Então, entrei na cozinha para roubar comida extra. A mamãe me pegou em flagrante. Isso significava que George e eu estávamos empatados. Algumas semanas se passaram e nenhum de nós causou nenhum problema quando nossos pais estavam por perto. Então, uma tarde, George e eu estávamos caminhando pela floresta, recolhendo lenha e discutindo sobre quem iria ganhar o jogo. Deitado ao lado de uma pedra, encontrei um longo galho com uma enorme aranha na porta. No momento seguinte em que George se abaixou, balancei a vara acima de sua cabeça e a aranha desceu por sua nuca. Ele jogou o seu maço de gravetos para o alto e gritou como uma menininha. Ele me perseguiu, me jogou no chão e enfiou folhas mortas na minha boca. Enquanto ele ficava parado perto de mim, rindo, um floco de neve pousou na ponta de seu nariz. A próxima coisa que eu soube foi que meu pai o agarrou pelo braço e disse: "George, você acabou de perder." George disse que, como eu também me comportei mal antes de começar a nevar, ainda devíamos estar empatados. Meu pai me perguntou se isso era verdade. Cuspi as folhas e balancei a cabeça. Então, papai nos arrastou para casa e me mandou para o meu quarto. Passei as próximas horas enrolado em uma bola de cobertores, soluçando. George era um idiota, mas eu sabia que precisava dizer a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o banimento. Encontrei meus pais em volta da mesa da cozinha. George estava deitado em cima dela, nu. Linhas pontilhadas e setas mostravam a localização de seu fígado, baço e intestinos. A minha mãe correu e me conduziu ao meu quarto. Ela disse que estavam preparando George para o seu banimento e que eu precisava ir para a cama. Eu contei a ela o que realmente aconteceu, sobre como eu me comportei mal e menti, e que eles deveriam me mandar embora. Ela enxugou minhas lágrimas e disse que confessar era uma coisa muito nobre de se fazer, e por isso eu merecia ganhar o jogo. Para comemorar, tivemos um banquete super especial no dia seguinte. O que acontece depois que morremos? Eu acabei de descobrir o que acontece depois que morremos. E minha afirmação não é baseada em alguma teoria falsa feita por um filósofo autoproclamado. É baseado na minha própria experiência. Eu tentei pisar no freio quando vi o sinal vermelho ao voltar para casa, mas meu carro continuou correndo para frente, e meu coração também. Só sabia que era o último suspiro que dava na terra quando vi o caminhão marchando de lado em minha direção. A morte me levou rápido. Eu estava cansada da vida de qualquer maneira. Cansada de sempre voltar para casa e lamentar a morte prematura da minha mãe. Cansada de descontar minha frustração em meu marido, chamando seu comportamento de estranho e sinistro enquanto ele tentava sustentar nosso relacionamento quebrado. Cansada de culpar o papai por tudo. Não tive arrependimentos.
exceto pelo fato de que eu nunca retribuía o sorriso que meu marido me dava toda vez que eu ficava triste pensando na mamãe. Ou o fato de que eu nunca o apreciei sempre que ele cozinhava uma refeição deliciosa para mim quando eu ficava muito deprimida para sair da minha cama. Eu gostaria de mostrar a ele que eu me importava. Enquanto minha alma flutuava para fora do meu corpo, vi o burburinho que me cercava. Mas eu não fui a única que morreu naquele acidente. Havia também uma dupla de pedestres, mãe e filha, na qual o caminhão colidiu depois de bater no meu carro. Eu vi a alma daquela menina de 5 anos saindo de seu corpo e depois se fundindo com o ventre do corpo de sua mãe morta. Mas a alma daquela senhora continuou flutuando no ar. E mesmo que alguma força estivesse me arrastando na direção oposta, decidi seguir a alma daquela senhora vagando. Ela finalmente parou de flutuar em uma lápide e sua alma atravessou o concreto para se fundir com o que restava do útero de sua mãe decadente. Foi nesse momento que percebi onde aquela força estava me levando. Estava me levando para o corpo da minha mãe, para que a minha alma pudesse se fundir com o seu ventre, o lugar de onde ela se originou. Pelo menos eu não iria para o inferno. Há uma fresta de esperança. Deixei a força tomar conta de mim e me levar para minha mãe. Ela me balançou no ar, passando por muitas almas pairando como a minha. Mas eu não estava nem perto da lápide da minha mãe. Em vez disso, eu estava na minha própria casa. Vi meu marido entrando pela porta. Foi até a cozinha, tirou a carne e começou a temperá-la. Essa força me arrastou e me empurrou sobre a carne temperada que meu marido acabara de colocar em seu prato. Antes que minha alma se fundisse com a carne, eu o vi tirando do bolso o cabo do freio. Suas últimas palavras que eu vi foram: "Tenho o estoque para as próximas 2 semanas agora. Eu tenho que esperar pelo funeral dela primeiro." Talvez o acidente de carro da minha mãe também não tenha sido um acidente. Antes de dormir. Você não deve entrar no carro de um estranho. Não nesses tempos e nessa idade. Não em qualquer tempo e idade realmente. Mas tem lugares para estar, pessoas para ver. É como aquele poema do Robert Frost, sabe? O bosque é adorável, escuro e profundo. Mas tenho promessas a cumprir e milhas a percorrer antes de dormir. A minha esposa, Eleanor, está grávida. Qualquer dia desses, e eu serei pai. Coisas assim colocam as coisas em perspectiva, sabe? Muda a forma como você vê o mundo. Muda o quão longe você está disposto a ir. Então, entrei no carro com o estranho. Não podia esperar mais. Promessas de manter. Os bosques são lindos, sem dúvida, escuro e profundo também. Eu andei cerca de 5 milhas no meu carro de merda antes que o estranho parasse. Naquela época, eu os conheci. Muitos deles, seres das profundezas e das trevas, andarilhos perdidos e almas, rostos pálidos e vozes murmurantes rastejando no crepúsculo. Mas eu não os temia. Estradas secundárias, assombradas ou não, eu tinha lugares para estar, e disse isso a ele. Tenho que ir para casa, falei. Para casa, para minha esposa e para minha futura família. Uma figura particularmente magra não me deixaria em paz, no entanto. Seguiu-me por quilômetros, sua forma angustiante sempre na periferia da minha visão. Sussurros suaves em meu ouvido. Fique conosco, venha conosco, você pertence a nós. Mas eu perseverei. Por Ellie. Por meu filho. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço quando o estranho parou. Frio como o gelo, sem emoção, vazio, violentamente solitário. Eu soube então que se o carro não tivesse parado, se o estranho não tivesse parado, eu estaria com eles agora. Os perdidos, para sempre acorrentados a essa estrada.
às profundezas da floresta, sozinho e com medo. Obrigado, Senhor, eu disse, subindo no banco de trás. Eu tô com muita pressa. O estranho me lembrava meu pai, um pouco mais velho, talvez na casa dos 50 ou 60 anos, exterior calmo e gentil. Contei a ele sobre minha esposa e minha situação atual, mas ele nunca disse uma palavra. Apenas acenou com a cabeça silenciosamente, os olhos mudando para frente e para trás entre a estrada e o espelho retrovisor. A floresta é adorável, escura e profunda, sussurrei para mim mesmo. Quando ele parou, a minha mente já estava começando a escorregar. Uma névoa pesada descendo sobre uma alma já gasta e cansada. Ele se virou lentamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parecia tão familiar, então, como uma memória distante de algo que nunca aconteceu. Você pode descansar agora, pai, disse o estranho. Você cumpriu sua promessa. Você me encontrou. Tenho promessas a cumprir. Não foi sua culpa, ele continuou. Os freios falharam. Acontece. Apenas uma dessas coisas. E milhas a percorrer antes de dormir. Por favor, pai, você tem que seguir em frente. Você tem que descansar. Em milhas a percorrer antes de dormir.